Bom dia. Nós vamos resolver a questão. 3 molas e uma massa estão ligadas a uma barra rígida sem peso PQ, como mostra a figura. Determine a frequência natural de vibração do sistema. Bom, então nós temos aqui a massa, que está no ponto Q da viga, e nós temos 3 molas. Essa viga no ponto P, ela está conectada à referência rígida através de um pino. Ou seja, essa barra ela pode fazer um movimento de rotação em torno desse ponto P. Então vamos indicar isso aqui através dessa quantidade θ, que ela pode ficar rotacionando aqui em relação ao ponto P, enquanto que essas molas são comprimidas e a massa fica com movimento de oscilação x. Bom, uma estratégia para a gente resolver esse problema é através do cálculo de rigidez equivalente. Então a gente vê aqui que tem 2 molas que estão conectadas aqui nesses 2 pontos da viga, que a gente pode usar a equivalência de energia potencial elástica para calcular a rigidez equivalente entre essas 2 molas. E a rigidez equivalente que a gente calcular, a gente pode calcular nesse ponto Q. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um sistema equivalente ao sistema original. Esse sistema ele vai ser formado por uma mola de rigidez, que a gente pode chamar, por exemplo, de K equivalente 1, que estará conectada a mola de rigidez K3. E na mola de rigidez K3 vai estar conectada a massa N. Então, isso daqui seria o sistema resultante depois da gente ter calculado a primeira rigidez equivalente, relativa a essas 2 molas K1 e K2. Num segundo momento, a gente pode, já que essas 2 molas K equivalente 1 e K equivalente 3 estão conectadas em série, a gente pode fazer um outro sistema equivalente. E esse sistema equivalente vai ter apenas uma rigidez, que vai ser uma rigidez equivalente, que a gente pode chamar de rigidez equivalente apenas, e vai ser a rigidez equivalente do sistema. E aí, quando a gente tiver esse sistema configurado dessa maneira, a gente vai poder escrever a equação da frequência natural desse sistema. Então, vamos colocar aqui as equações que a gente vai poder usar no caso desse problema. Então, primeiramente, a gente vai calcular a rigidez equivalente das molas K1 e K2 usando a equação da energia potencial elástica, que é E da rigidez vezes o deslocamento x ao quadrado, que sofre o ponto no qual a mola está conectada. E a segunda equação, depois que a gente tiver o sistema equivalente, é a equação da frequência natural ômega-n. Vai ser a raiz quadrada da rigidez equivalente dividido pela massa. A gente vai poder aplicar essa equação apenas no final, quando a gente tiver o sistema equivalente. Então vamos lá. Vamos fazer esses cálculos, então. Bom, primeiro processo. Cálculo da rigidez equivalente 1. Então essa rigidez equivalente 1, a gente tem interesse que ela seja aplicada exatamente nesse ponto P. Ou seja, o deslocamento que essa mola de rigidez que é equivalente 1 terá é o deslocamento x. Então a gente pode escrever meio K equivalente 1 vezes x ao quadrado, que vai ser igual a... Aí a gente calcula o valor da energia potencial elástica dessas 2 molas aqui quando elas estiverem oscilando. E a gente vai ter que definir, no caso, vamos ter que chamar esse deslocamento dessa mola 2 de x2 e o deslocamento dessa mola 1 de x1. Então vamos indicar aqui tanto x2 quanto x1. Quando a gente escreve as equações, a gente vai escrever meio
de K1 vezes x1 ao quadrado mais meio de K2 vezes x2 ao quadrado. Bom, para resolver equações desse tipo, a gente vai ter que colocar em evidência alguns termos para poder igualar esse K equivalente 1 aos termos que estão aqui à direita. Então, o que a gente pode fazer? Entre esses deslocamentos x1 e x2, eles têm uma coisa em comum, que é a relação com esse ângulo θ. Então, a gente tem, lá da geometria, a seguinte relação entre o deslocamento x1 e o ângulo θ1. Então, a gente pode escrever que x1, vamos colocar essa equação aqui do lado, x1 é igual, vamos colocar do lado mesmo aqui do x1. Vou escrever isso de vermelho. x1 é igual a L1 vezes θ. Então, essa equação ela vem lá da geometria. Da mesma maneira, x2 é igual a L2 vezes θ. Então, vamos escrever aqui x2 é igual a L2 vezes θ. Então, com isso, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Meio, deixa eu ver aqui na mesma direção. Meio, K equivalente a 1. No lugar do x, a gente pode colocar o seguinte. A própria relação também. x3 é igual a L3 vezes θ. Então, vamos colocar isso. L3 vezes θ. Tudo isso daqui está ao quadrado. Da mesma maneira, meio, calmo, L1 vezes θ, tudo ao quadrado. Mais meio, K2, L2 vezes θ, tudo isso daqui ao quadrado. Bom, quando a gente agora faz o procedimento de elevar todos esses termos que estão ao quadrado, efetivamente ao quadrado, a gente vai ter L3 ao quadrado, θ ao quadrado, meio, calmo, L1 ao quadrado, θ ao quadrado, mais meio, K2, L2 ao quadrado, θ ao quadrado. E agora a gente pode fazer algumas simplificações nessa equação. Por exemplo, o meio aparece em todos os termos, a gente pode eliminar. O θ ao quadrado aparece em todos os termos, a gente pode também eliminar ele. E a gente fica com uma condição onde K equivalente vezes L3 ao quadrado é igual a K1 L1 ao quadrado mais K2 vezes L2 ao quadrado. A gente pode agora calcular o valor do K equivalente. Então, K equivalente vai ser igual a K1 L1 ao quadrado mais K2 vezes L2 ao quadrado dividido por L3 ao quadrado. Então, a gente já calculou o K equivalente 1, deixa eu colocar aqui 1, com base nas variáveis que são fornecidas no problema. Então, a gente já calculou, já resolvemos, já temos o valor do K equivalente 1. Agora, basta a gente calcular esse K equivalente da segunda etapa do processo de modelagem. Então, vamos fazer esse processo aqui embaixo. Como essas duas molas estão em paralelo, então como é que a gente faz isso em MMC? A gente multiplica esses dois termos aqui no denominador, K equivalente a 1 vezes K3, e divide pelo K equivalente a 1. Aqui do primeiro termo vai sobrar apenas K3, que a gente multiplicando por 1 fica K3. Mas a gente vai dividir esse termo pelo K3, vai sobrar apenas K equivalente a 1, multiplicado por 1, K equivalente a 1. E agora a gente pode inverter essa equação e escrever o K equivalente é igual ao K equivalente 1
vezes o K3 dividido pelo K equivalente a 1 mais o K3. A gente inverter esses dois termos aqui. Pronto. Então a gente tem a rigidez equivalente agora. Então vejam só. A gente pode agora fazer o seguinte procedimento. A gente já tem o valor do K equivalente a 1 e do K equivalente. A gente já pode usar essa equação. Se a gente quiser todos esses termos, uma equação só, envolvendo todos os termos que nós calculamos, a gente pode fazer isso. Vai dar um pouco de trabalho do ponto de vista da matemática, mas a gente pode fazer isso. Então, vamos fazer esse procedimento antes da gente calcular o ômega-n. Apenas para a gente treinar essa questão da manipulação matemática. Então, o K equivalente, vamos pegar essa equação, vai ser igual a K equivalente a 1 vezes K3. Então, o nosso K equivalente a 1 é K1 L1 ao quadrado, mais K2 L2 ao quadrado, dividido pelo L3 ao quadrado. Então, isso aqui multiplicado pelo K3. E tudo isso aqui dividido pelo K equivalente a 1 mais K3. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir tudo isso pelo K equivalente a 1, que é K1 L1 ao quadrado, mais K2 L2 ao quadrado, dividido por L3 ao quadrado, mais K3. E agora a gente vai ter no denominador e no numerador que fazer essas operações matemáticas. Então, a gente vai ficar com K equivalente. Vamos fazer essa operação aqui no numerador. Então, a gente vai simplesmente multiplicar K1 L1. Multiplicar, colocar aqui do lado do K1 o K3. A gente está multiplicando esse termo pelo K3. K1 vezes K3, L1 ao quadrado, mais K2 vezes K3, L2 ao quadrado. Tudo isso daqui dividido pelo L3 ao quadrado. E aqui, no denominador, a gente vai tirar, a gente pode multiplicar esse L3 ao quadrado aqui, deixar ele no denominador, aí a gente repete K1 L1 ao quadrado, mais K2 L2 ao quadrado, e a gente multiplica aqui o K3 pelo L3 ao quadrado. Pronto. Agora, veja só, a gente tem tanto no numerador quanto no denominador o L3 ao quadrado. Então, a gente pode eliminar esse L3 ao quadrado dessa equação, fazendo isso aqui. E a gente pode escrever, então, finalmente, o valor do K equivalente. Então, o nosso K equivalente ele vai ser igual. Agora, a gente já pode até colocar a equação de uma forma mais orientada verticalmente aqui. K1, K3, L1 ao quadrado, mais K2 vezes K3 vezes L2 ao quadrado, dividido por K1, L1 ao quadrado, mais K2, L2 ao quadrado, mais K3, L3 ao quadrado. Então, esse aqui é o valor do K equivalente. E o valor do ômega-n, então, é calculado usando essa equação, raiz quadrada de K equivalente dividido por n. Então, a gente vai ficar aqui com o ômega-n igual a raiz quadrada
desse K equivalente, que é K1, K3 L1 ao quadrado, mais K2, K3 L2 ao quadrado, dividido por K1 L1 ao quadrado, mais K2 L2 ao quadrado, mais K3 L3 ao quadrado. Tudo isso daqui dividido pela massa da estrutura. Então, essa aqui é a expressão da frequência natural desse sistema. Lembrando que essa etapa final que a gente fez, dessa manipulação matemática aqui, que deu origem a essa equação bem grande, ela é opcional, porque a partir do momento que a gente calculou o K equivalente 1 e o K equivalente, a gente já tinha a solução para o valor do K equivalente. Então, bastaria a gente calcular ele. A gente calcular primeiramente o K equivalente 1 numericamente, depois substituir na segunda equação e fazer o cálculo da frequência natural fazendo K equivalente dividido por N. Mas a gente fez essa última parte aqui para treinar essa manipulação algébrica. Então, esse problema foi interessante porque ele permitiu que a gente usasse os conhecimentos de cálculo de rigidez equivalente para determinação da frequência natural de um sistema. Então, eu desejo para vocês sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!